Então tá. Esperar. E vamos compartilhar aqui agora a tela do início da nossa reunião. Vamos saudar o pavilhão nacional. Damos início à nossa 44ª reunião ordinária virtual do Rotary Clube Rio de Janeiro Vesper, no Distrito 4.571. No período 2022-2023, sob a presidência da nossa companheira Neide Benchimol, que hoje, por motivos particulares, teve que se ausentar. Agradeço aqui a presença de todos. Solicito a todos que mantenham seus microfones fechados, né? Para que não atrapalhem o bom andamento da reunião. Eu convido a companheira Silvane para fazer a leitura da nossa oração. Deixa eu colocá-la aqui na tela. Deixa eu ampliar aqui. Com você, Silvânia. Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos. Nossa oração. Senhor, ensina-nos a dar sem olhar a quem, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução no próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, que todos os membros deste clube sejam pacientes para com as dificuldades alheias, assim como precisamos da paciência dos outros, para com as nossas próprias dificuldades. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta está no servir sem olhar a quem. Hoje, agora e sempre. Amém. Patrícia, com você. Obrigada, Silvânia. Eu convido agora a nossa companheira Renata Andrade, que irá em substituição ao nosso companheiro Cândido, que é o diretor de protocolo em exercício desse período, e a Renata será a próxima diretora de protocolo no período 2023-2024. Então, Renata, com você a palavra, exercendo o protocolo da noite. Boa noite a todos. Na tribuna eletrônica, Renata Andrade, classificação professora de ensino fundamental do município do Rio de Janeiro, associada representativa do Rotary Clube Rio de Janeiro Vesper. Nesta noite do dia 30 de maio de 2023, estamos todos reunidos para o encontro regular semanal e com a apresentação do companheiro Bruno de Souza, que vai tratar do tema o impacto da violência doméstica na sociedade. Sob o lema Imagine Rotary, nossa presidente do Rotary Internacional é Jennifer Jones, primeira mulher eleita para o Rotary Internacional, sendo do Rotary Clube de Windsor-Roseland, Distrito 6400, Ontário, Canadá. Nosso diretor de Rotary Internacional é o companheiro Júlio César Silva Santos Esteban Orreda, do Rotary Clube El Rimac, Distrito 4450, Lima, Peru. Nosso governador distrital é o Luiz Carlos Fávaro, do Rotary Clube Nova Iguaçu, Distrito 4751, Rio de Janeiro. Presidente do Rotary Clube do Rio de Janeiro Vesper
é a nossa companheira Neide Maria Araújo Benchimol. Pedimos aos companheiros que se identifiquem no chat e eu desejo a todos uma excelente noite e com a palavra a nossa presidente, Patrícia Magalhães Babuca. Boa noite. Obrigada, Renata. Bem, eu também vou exercer hoje a minha função real, que é a de secretária do clube. Então, vou fazer alguns pequenos avisos e vou pedir a Silvane também para fazer o convite que ela colocou hoje no grupo, tá? No final você faz, tá, Silvane? Vou te passar a palavra e você faz. Que eu, infelizmente, não vou estar no Rio para ir, mas me interessaria muito. Bem, aniversariando no dia próximo, 4/6, teremos o companheiro William de Carvalho, que vai estar comemorando 50 anos. Então, fica aqui o nosso parabéns e na próxima reunião também nós vamos comemorar com ele. No dia 3, né, vamos estar lá comemorando com ele. O Dia Mundial Sem Tabaco também é celebrado amanhã, no dia 31 de maio, né? E trata-se de uma data a refletir a respeito dos riscos associados ao uso do produto. O uso do tabaco é uma das principais causas de mortes evitáveis do mundo, sendo responsável por cerca de 8 milhões de mortes anualmente. Ele está associado ao desenvolvimento de diversos tipos de cânceres, além de contribuir para o desenvolvimento de doenças como úlcera gastrointestinal, catarata e osteoporose. O dia 31 de maio é uma data importante, é uma data comemorada mundialmente, para que possamos mudar os nossos hábitos e influenciar outras pessoas. Tá? Então, se pudermos, por favor, que a gente hoje ou amanhã cheguemos perto de pessoas que façam uso do tabaco e tentemos conscientizá-los. Eu admito, eu sou uma viciada em tabaco. Eu fumei durante muitos anos, fumava 2 maços de cigarro por dia e consegui sair desse vício. Mas sou uma eterna adicta, né? Como se eu pegar um cigarro de novo, eu sou capaz de voltar a fumar. Então, tem essa consciência, mas vamos tentando convencer os outros. Bem, no dia 25/6, vai haver a festa junina do Instituto Macedo Soares. E nós teremos lá um espaço do Rotary Clube Vesper. No ano passado, nós estávamos lá com a canjica. E o que nós arrecadamos com a canjica, nós doamos lá para o Instituto Macedo Soares, né? Foi uma festa muito divertida, muito animada. Espero que os companheiros possam estar lá com a gente também. Bem, eu queria comunicar também aos companheiros, que acabou que eu não tive essa oportunidade, eu não lembro se eu tive, que o resultado do bazar de Natal, do bazar do Dia das Mães, realizados lá no Yacht Clube, nós aferimos líquido R$ 11.145. Foi um resultado muito bom, né? Porque entrou para o caixa do clube para nós tocarmos os nossos projetos. Bem, as carteirinhas que foram solicitadas estão sendo confeccionadas e acreditamos que estejam ficando prontas na semana que vem ou na próxima. Como eu estava explicando para a Dilma, apesar delas estarem sendo confeccionadas agora no final do período, ela vai vir com a validade 2023, 2024, tá? Então, assim que eu estiver com elas em mãos, eu faço chegar a todos. E no dia amanhã, 31, teremos uma reunião do Rotary Clube Barra da Tijuca, uma reunião presencial na churrascaria Tourão, às 20 horas. Pertinho, eu vou ver se eu consigo ir. Com a palestra da governadora Adélia Vilas, sobre diversidade, equidade e inclusão. Né? Vocês que estão aí na Barra, se animarem, eu vou tentar ir amanhã, vou fazer de tudo para ir amanhã, porque o clube, o clube que visita é um clube que é visitado. Né? Então, nós precisamos visitar os clubes para nós também sermos visitados. E eu acho que vai ser uma palestra bem interessante. Silvane, faz aquele convite que você colocou lá no grupo, vai ser lá na Justiça Federal. O convite, como a Patrícia se refere, acontecerá no dia 13 de junho,
com início às 9 horas até às 13, ocorrerá no Centro Cultural da Justiça Federal, Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco, número 241. E é muito importante porque será o primeiro seminário nacional de mulheres líderes em Rotary. E o tema, a importância e desafios das mulheres em Rotary. O evento tende a discutir a importância e os desafios das mulheres e contará com a participação de palestrantes que são renomadas, que irão compartilhar as suas experiências. Quem puder participar, o mais detalhes sobre o seminário consta já publicado no grupo. Quem puder participar, agradecemos a presença. Obrigada, Silvane, obrigada. Espera aí, só um instantinho, desculpa. Obrigada, amor. Desculpa, gente, é que meu marido chegou e as cachorras começaram a latir. Bem, eu convido a companheira Dilma do Espírito Santo para fazer a apresentação do nosso palestrante, que é o Bruno. Oi, desculpa. Eu fiquei muito feliz de poder trazê-lo e por também poder apresentá-lo. Bem, eu vou seguir o protocolo de apresentação. Eu fiz aqui uma colinha porque fica mais fácil para falar. Bom, sou Dilma Mendes do Espírito Santo, associada representativa do Rotary Clube Rio de Janeiro Véspera, como advogada e pedagoga. Hoje eu tenho a felicidade e a honra de trazer um grande amigo para nos presentear com uma belíssima palestra. Bruno, conhecido com o nome de guerra na Polícia Militar como De Souza, nascido no Rio de Janeiro, casado e com uma linda filha. O De Souza é cabo da PM há 10 anos. Ele é palestrante em diversas ONGs, participa de projetos sociais em escolas. Ele leva essas palestras em locais de difícil acesso para que as pessoas tenham conhecimento do que ocorre, sobre a Lei Maria da Penha, essas coisas todas, né? E ele leva o Estado a esses locais de difícil acesso. Ele é fundador e coordenador do projeto Pessoas Boas, Ações Melhores. Atua na Patrulha Maria da Penha há 5 anos. Foi policial do Exército Brasileiro por 7 anos. Entre outros cursos, né, nós vamos falar alguns, ele tem o curso de Diálogo do Cidadão, feito pela Defensoria Pública. Curso de Diálogo sobre Lei Maria da Penha pelo Senado Federal. Bem, essa é uma pequena apresentação desse rapaz brilhante, a meu ver, que eu gosto muito, sou tiete do Bruno, é novo, com um caminho brilhante, e que agora eu deixo com todos nós para que ele possa fazer essa palestra para todos, para nos abrilhantar com o que ele vai nos dizer. A palavra é sua, Bruno, fique à vontade. Olá, boa noite, muito obrigado pelas palavras, dona Dilma. Sabe que eu fico sempre muito ansioso assim, por esse encontro, porque são poucas as oportunidades que a gente tem de poder tocar nesse assunto, né? Que é um assunto bem crítico, mas a gente não pode deixar de destrinchar todo esse conhecimento que nós temos. Então, gostaria de agradecer pela oportunidade, fico muito feliz. É um prazer imenso conhecer todos vocês. Espero ter uma outra oportunidade também, porque a dona Dilma sabe que eu gosto desse contato presencial, né? Para mim é um desafio muito grande. Para mim é um desafio muito grande, um bate-papo online, eu gosto muito do presencial, mas espero que eu consiga matar um pouco a curiosidade de vocês. Se for da vontade de vocês também fazer alguma pergunta, que eu possa conseguir tirar alguma dúvida. É óbvio que eu não vou conseguir responder também toda a parte jurídica, porque eu não sou formado em direito, mas eu vou falar um pouco da minha experiência ao longo desses 5 anos da Patrulha Maria da Penha. Porém, não podemos deixar de antes de iniciar, de falar sobre esse tema,
da gente não tocar no contexto histórico das mulheres, né? Todas vocês sabem, né, do contexto histórico que as mulheres têm na sociedade, principalmente no Brasil, que começou lá em 1932, quando eles achavam e diziam que a mulher não tinha discernimento para votar, né? Todos nós sabemos que foi uma batalha muito grande travada pelas mulheres naquela época, de conseguir o direito ao voto, e eu digo para vocês que, até hoje, todas essas barreiras, eu fiquei até muito feliz quando eu vi lá o anúncio do primeiro seminário de mulheres do Rotary, porque você começa a imaginar que lá atrás, anos atrás, esse tipo de movimento que vocês estão comandando hoje era praticamente impossível. Era praticamente impossível de acontecer. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo esses seminários, essas iniciativas. Bom, simplesmente, quando eles diziam que as mulheres não tinham discernimento ao voto, ao mesmo tempo, mulheres estavam sofrendo violência, sendo violentadas pelos seus companheiros, seus tutores naquela época, e a desculpa que eles davam era simplesmente pela legítima defesa da honra. Então, o homem, eu costumo dizer que ele tinha a posse da mulher, né? Não era simplesmente casado, ele tinha a posse da mulher. Ele dominava aquela mulher, ele tinha direito de fazer o que ele quisesse com a vida daquela pessoa. Então, quando a gente traz esse assunto, esse contexto daquela época, de 1932, que perdurou até 1980, para o contexto hoje, 2023, muitas das pessoas, quando a gente conversa, eles não acreditam que isso aconteceu, né? Essa juventude de hoje não acredita que o fato de simplesmente, hoje, você, mulher, poder dirigir o seu carro, de você ter a sua família, você ter o seu emprego, de você ir votar no dia da eleição, era praticamente impossível naquela época. Então, eu digo para vocês, nos meus atendimentos, o que eu mais falo para as mulheres são que vocês não são sexos frágeis, né? E que nós todos somos iguais. Bom, temos 3 conquistas que eu gostaria de destacar. Além dessa questão de vocês, mulheres, conseguirem o direito ao voto, foi criada também a primeira DEAN, foi a Delegacia de Atendimento à Mulher, em 1980, para mim também foi a segunda vitória, e a terceira vitória, que foi em 2006, que foi a Constituição da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, que vem sofrendo alterações até hoje, atualizações até hoje, e eu creio que durante muito tempo vai ser bem atualizado. Bom, a Lei Maria da Penha, ela constitui em violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Hoje eu acompanho no noticiário de que 100% das mulheres sabem que existe a Lei Maria da Penha. Só que 2% conhecem os direitos que a Lei Maria da Penha abrange. Então, esse tipo de bate-papo que a gente está tendo agora, esse tipo de palestra, é muito importante para a gente, para vocês e para outras pessoas que vocês vão conversar amanhã, o que realmente as mulheres têm direito. Então, nos meus atendimentos que a gente faz aqui durante esse longo desses 5 anos, muitas das mulheres alegam para a gente que conheciam a Lei Maria da Penha, mas não sabiam o que a Lei Maria da Penha poderia abranger, não sabiam que a Lei Maria da Penha garante o direito do agressor, mesmo sendo pai, tendo filhos, ver as crianças, porém garante o direito dela permanecer na casa e retira ele, a gente chama de afastamento do lar. Então, as mulheres hoje em dia, com um telefone, elas conseguem garantir todos os direitos dela com a Lei Maria da Penha. Bom, após esses 5 anos de trabalho na Polícia Militar, a Polícia Militar ela vem passando por um momento de humanização desde 2010, desde a implantação das UPPs, desde colocar nossos policiais para fazer vários cursos. Foi criada a Patrulha Maria da Penha e durante esses 4 anos, a minha equipe, já realizou mais de 200 atendimentos. Nós realizamos, por dia, 15 atendimentos. Nós atendemos 15 vítimas por dia. Essas vítimas aqui no nosso batalhão, elas são divididas em bairros e
semanalmente, a gente marca um encontro presencial para fiscalizar essas medidas protetivas. Bom, depois desse resumo bem, bem rápido do que é realmente o meu serviço e do porquê eu toquei nesse assunto, que é a questão da a importância, que é o impacto da violência na sociedade, eu digo para vocês, durante todos esses meus atendimentos, a minha maior preocupação é que no meio desse casal sempre tem uma criança. E nós não podemos dizer que nós não somos responsáveis pela sociedade de amanhã. Nós somos responsáveis, sim, pela sociedade da manhã. Porque a partir do momento que nós damos, que nós achamos que em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente está voltando e dando as costas para aquela criança que está no meio daquela briga. Então eu sempre pergunto, vocês têm filhos? Sim, nós temos filhos. E essa criança está onde? Ela presenciou ou não essa agressão? Ela fica com quem? Ela tem avó? Como é que está a questão da escola para essa criança? Porque nós adultos acabamos perdendo muito tempo com coisas insignificantes, esquecendo que essa criança vai ser o adulto de amanhã. E se nós não voltarmos a nossa atenção para essa criança, ela vai ser o agressor ou a vítima de amanhã. E é o que mais acontece. A maioria das vítimas que chegam para a gente, elas já têm um histórico de violência desde criança. Muitas das vezes ela mesma sofre essa violência pelo agressor, ou ela passou a infância toda observando a mãe sendo agredida. E ela acaba, como consequência, achando que aquilo é normal, de que aquilo que o papai e a mamãe fazem, daquela discussão diariamente, é normal. Então, consequentemente, ela vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vê diversas coisas acontecendo hoje na sociedade, que muitas das pessoas devem se perguntar por que está acontecendo, e a gente não pode tocar no assunto violência doméstica, a gente não pode tocar no assunto de briga de casal sem antes perceber que no meio tem uma criança. Então, a minha maior preocupação sempre foi as crianças. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu desenvolver algum trabalho para as crianças que são filhas de vítimas de... Por exemplo, quando uma mulher ela é recolhida para o abrigo sigiloso, né, para poder tirar ela do local da violência, e ela leva essa criança, qual o tipo de tratamento que essa criança está recebendo? Por mais que as pessoas que trabalham ali naquele abrigo elas tenham uma boa intenção, elas não estão preparadas para cuidar da criança. O abrigo é sigiloso para a vítima que está sofrendo violência, não para a criança. Mas o que você faz com uma criança de 3 anos que durante os 3 anos da vida dela vivenciou a violência? Então, para mim, é um tema muito importante. Nós temos que chamar, nós, pais e mães, temos que chamar essa responsabilidade, porque nós somos responsáveis pela criação da próxima sociedade. Nós temos que voltar a nossa atenção para as crianças. Toda vez que uma assistida nossa diz que quer retirar a medida protetiva, eu tento, de uma forma, convencer ela de que ela não retire essa medida protetiva e digo para ela, pense nos seus filhos. A gente tem casos aqui que a vítima só tomou a decisão de ir até a delegacia solicitar a medida protetiva porque pensou nos filhos. Ela vivia 20 anos com o rapaz, sofria violência, importunação sexual, entre outras coisas, mas ela disse, eu só tomei a decisão hoje, depois de 20 anos, por conta das minhas filhas. Hoje as minhas filhas já têm 15 anos, são gêmeas, já presenciaram diversas violências, inclusive quebra de braço, quebrou a perna dela, então as crianças durante 15 anos vivenciaram isso e chegaram para a mãe e falou, agora chega. Agora, quem não aguenta mais somos nós. Então, a senhora tem que tomar uma decisão. Agora, imagine como vai ser a vida dessas 2 meninas. Se elas não tiverem a devida atenção psicológica, se elas não tiverem a devida atenção dos próprios pais. Como essas 2 meninas vão ser adultas? Que tipo de adulto que a gente vai estar inserido na sociedade? Cheio de trauma, com depressão, com ansiedade e diversos outros problemas. Por isso que eu digo, a violência doméstica, ela não pode ficar só simplesmente
nessa questão de assunto de televisão. Tem que passar a ser um assunto de família. Não é mais aquela, por exemplo, normalmente as palestras, a maioria do público das palestras são femininos. E eu gosto muito de conversar com os homens. Porque o homem ele tem que assumir essa responsabilidade também. Eu sou pai de menina. Muitas vezes eu converso com um agressor, ele diz, não, eu bati porque eu bebi demais. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu não costumo ter essa atitude. Ele bateu porque bebeu demais. E essa é a justificativa dele, que ele acha que justifica. Só que eu viro para ele e falo, e se alguém fizer isso com a sua filha? Não, com a minha filha não, aí é mais embaixo. Aí eu pego, faço e aconteço. Mas qual é a diferença da filha dele para a esposa dele? Então, nós, homens, temos que assumir essa responsabilidade. Nós somos responsáveis pela criação desse adulto que vai ser inserido na sociedade amanhã. Então, queria deixar esses poucos minutinhos para algumas perguntas, se alguém quiser falar alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida. Não sei se eu estou conseguindo me expressar muito bem, eu falei muito rápido. Alguém quer falar alguma coisa, Nadir? Vamos lá, que alguém quer perguntar, porque eu como sendo host, eu não tenho como levantar a mãozinha, mas eu quero fazer pergunta. Oi, Patrícia. Então, diga, Renata. A Silvane também quer falar. Fale, Renata, primeiro, depois Silvane. Bem, Bruno, esse problema realmente é muito difícil e a gente vê hoje um crescimento muito grande da violência contra a mulher, né? A gente está vendo o feminicídio. Eu sou professora de educação infantil da rede pública e a gente vivencia isso, essa violência, na forma como essas crianças começam a mudar o comportamento na sala de aula. E, assim, até a gente chegar nesse ponto de saber que elas são agredidas e tudo, é um processo bem complexo. Eu já tive criança, assim, que eu desconfiei. Aí, a criança era um menino doce, maravilhoso. O menino mudou da água para o vinho, começou a ficar nervoso, batendo os colegas. Eu falei, está acontecendo alguma coisa, que isso não é normal. E aí eu comecei a conversar, eu sou pedagoga também, aí a gente, né, desenvolve um trabalho também de conversar, porque a gente é psicólogo, é um monte de coisa também, né? Então, eu comecei a conversar com ele, como que era na casa dele, com a mãe, com o pai. Ele deu assim, ele rompeu assim. Eles brigam muito, eu não aguento mais. Eles brigam. Uma criança de 3 anos. Assim, um desespero, uma fala de desespero. Uma criança de 3 anos. Eu não aguento ver eles brigarem, eles brigam muito, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, né? E é uma coisa que a gente tenta conversar com eles, né? E tudo, mas é um tema muito delicado para você abordar com o pai e a mãe. Aí como que você se mete na vida deles, entendeu? Mas aí eu sempre busco conversar, sempre chamo, não toco no assunto, mas a gente chama para ver o que está acontecendo. E assim, mais ou menos a gente dentro sabendo o que acontece, a gente, né, dá uma pincelada com eles e tudo, porque esse é um problema que ele não é um problema, como você falou, isso aí é um problema da sociedade em geral. Então, esse é um problema que vai envolver a polícia, a escola, o hospital, as instituições no geral, para que dê esse apoio para essa família, e principalmente para essa criança, que ano passado eu tive um caso, mas foi de violência contra a criança, a mãe perdeu a guarda, tá? Eu denunciei, uma criança muito machucada, chegou muito, depois de 20 dias fora da escola, a criança chegou muito machucada, e a mãe falou que tinha caído, eu falei, não. Aí levei na direção, a gente na mesma hora assinou, acionamos a CRE, levamos a criança no UPA, fez a ocorrência, delegacia, e a mãe perdeu a guarda. E assim, depois a gente ficou sabendo de tortura, aquela criança era obrigada a ficar em cima do armário, gente, durante a noite toda, com a mão para o alto. Uma criança de 2 para 3 anos, você tem noção disso? Então, assim,
eu fiquei muito estarrecida com a violência daquela criança, eu chorei muito, porque as marcas no corpo eram muito visíveis, e era uma coisa assim, qualquer um que visse chorava, e assim, me cortou o coração quando eu tive que deixar ela no conselho tutelar, porque a gente teve que deixar, que aí é o conselheiro que leva para que leva para o hospital, né? E para ver tudo, a gente deixa com o conselho tutelar. Mas é uma situação assim, a violência, ela é uma situação muito grave na sociedade brasileira e eu acho que realmente a gente não pode fechar os olhos. De alguma maneira, a gente tem que fazer alguma coisa. E hoje as escolas trabalham nesse sentido assim de bullying, de violência, mas essa violência doméstica a gente consegue perceber é, em muitos casos de mudança de comportamento da criança. E assim, eu, no geral, o que eu faço é chamar esses pais, tentar conversar com eles, ver o que está acontecendo e mostrar que a criança está mudando o comportamento e tudo, mas é um assunto que realmente eu tive uma mãe que abordou isso para mim, eu só tive uma mãe que falou para mim, ele me batia e eu deixei ele, mas aí ela já estava grávida do segundo, né? Mas ela passou a não viver mais com esse homem. E o menino é um menino assim muito violento, uma criança que precisa fazer psicólogo, porque é uma criança que se tornou muito violenta por conta desses casos de agressão, de ver o pai agredir a mãe daquele jeito. E assim, aí é bem complicado. E eu acho que a gente cada um tem uma parcela boa nisso, e de alguma maneira a gente tem que tentar fazer alguma coisa, né? Porque não existe isso de não meter a colher, né? Então é isso. Assim, é um assunto bem complicado. Essa questão do preconceito da sociedade, por exemplo, a gente tem muita dificuldade aqui na Zona Sul de ir até os colégios levar essa palestra, por incrível que pareça. Eu já me sentei com vários diretores de colégios, e eles ouvem, gostam da ideia, anotam o telefone, diz que vai retornar o contato e não retornam o contato. Porque eu até compreendo que eles têm medo do que os pais vão pensar quando o colégio leva uma pessoa para falar sobre violência doméstica com seus filhos. É óbvio que eu falo de uma outra forma, né? Eu não posso sair falando tudo que a gente está conversando aqui para uma criança de 3 a 4 anos. Com certeza. Mas essa semana eu estive num colégio em Jacarepaguá, que era o dia da profissão, e pediram para eu falar um pouco da minha profissão e um pouco do meu trabalho. Aí tem toda uma forma de falar com as crianças, né, de 10, 11 anos. Mas é muito difícil a gente quebrar essa barreira e eu conseguir adentrar essas instituições, e deveria ter essa integração, né, de hospitais, colégios, né, todo mundo deveria se importar e conversar mais sobre esse assunto. Porque quanto mais a gente conversar, mais vítimas vão tomar coragem para fazer denúncia, mais pessoas vão saber dos seus direitos e não vão ficar aí escondidas e recebendo, passando por isso que estão passando até hoje. Pois é. Silvane, Silvane agora quer falar. É um assunto difícil de falar, porque, como a Renata muito bem colocou agora, são questões cruciais que precisamos enfrentar. E, de acordo com a exposição do Bruno, o que ocorre? Não há um apoio das instituições públicas. Existe a lei, tudo bem, mas isso não resolve a questão da violência doméstica. Bruno, quais são os desafios, os maiores desafios enfrentados pelas vítimas que buscam ajuda? E o que você sugere, o que poderia ser feito para envolver os homens no combate à violência doméstica? Os maiores desafios para as vítimas, para mim, é quebrar a barreira financeira e da dependência emocional. Para mim, são os maiores desafios. Porque se a gente for aplicar a lei 100%, se a gente for 100% rigorosos, não vai funcionar. Porque eu pego casos aqui de uma pessoa que já está morando dentro da casa do rapaz 15 anos, por exemplo, né? O relacionamento começou cedo, ela casou com 15 anos, teve 3 filhos, essas são características da comunidade que eu atendo. Já tem 3 filhos,
está casada há 15 anos com ele, nunca trabalhou, não terminou os estudos, achou que não era necessário, que achou que era o amor da vida dela, e ele agride ela. A partir do momento que ela vai à delegacia e solicita essa medida protetiva, no automático o juiz, quando lê aquele registro de ocorrência e vê o cenário que está ali, ele vai deferir o afastamento do lar. O que é o afastamento do lar? Ele obriga que esse agressor saia dessa residência. Tudo bem, a gente tirou o problema. Só que e os outros problemas? A gente tem uma mulher que casou com 15 anos, tem 3 filhos pequenos, nunca trabalhou, não terminou os estudos. Como a gente vai inserir essa mulher na sociedade? Como a gente vai inserir essa mulher no mercado de trabalho? Então, ao meu ver, é o que falta e a maior dificuldade e é a que faz todas elas voltarem atrás. Porque elas conseguem ficar pelo menos 30 dias recebendo ajudas de parentes, né, de instituições, mas quando elas veem que não vai dar certo, que não está conseguindo emprego, não se preparou para o mercado de trabalho, tem as crianças, tem que levar para cá, tem que fazer aquilo, ela acaba cedendo e voltando para esse relacionamento abusivo. Então, o maior desafio é quebrar a barreira financeira e essa barreira da dependência emocional, dela achar que precisa estar com alguém para sobreviver, para continuar a vida, né? Essa virada de chave de seguir a vida, eu costumo dizer que, infelizmente, é mais comum para o homem e mais fácil para o homem, né? O homem, já pelas suas características machistas, e eu sempre recebo muita crítica quando eu falo isso, os homens dizem, não, você está defendendo as mulheres? Não, não estou defendendo as mulheres, são direitos iguais, né? As nossas características, eu sou o seu agressor, né? Eu sou homem, eu sou o seu agressor. Então, eu costumo dizer que é mais fácil para o homem sair da casa dele e reiniciar a vida dele do que a minha esposa hoje com a minha filha pequena. Então, se eu privei a minha esposa naquela época de estudar, de trabalhar, com aquela desculpa de que, não, quero você sempre em casa, eu cuido de você, eu te sustento, se eu privei ela durante anos, ela não vai conseguir se inserir ao mercado de trabalho. E ela vai acabar cedendo mais uma vez. Desculpa, qual foi essa outra pergunta? Depois Como envolver... Dilma? Não, pergunta, depois eu pergunto, na boa. Não, é só relembrando ele a segunda pergunta. Qual a sugestão de como envolver os homens no combate à violência doméstica? Eu acho que a disseminação do assunto. Eu acho que a disseminação do assunto com palestras, encontros, né? Por exemplo, em igrejas, em qualquer outra instituição, empresas, aonde você tem que tentar manter o público masculino, porque se eu fizer hoje, se eu alugar uma sala de hotel e começar a divulgar em rede social uma palestra sobre violência doméstica, o público é só feminino. O público masculino não vai. Máximo 2 ou 3 que estão ali contrariados, porque o homem não quer ouvir isso. Ele não quer ouvir isso. Então, acho que a gente tem que começar a inserir dentro do mercado corporativo, dentro das empresas, locais onde eles não podem fugir da verdade, né? E vão ouvir que, assim, para mim é um pouco de falta de conhecimento. Quando você começa a conhecer um pouco o assunto, você se desarma. Nós, como os homens, a gente se desarma, a gente começa, realmente, faz sentido. Realmente, elas também têm direitos iguais. Todo mundo seres humanos. Bruno, uma curiosidade. Dilma, perdão, Dilma. Uma curiosidade. As mulheres agredidas, elas, na maioria, transferem isso para as crianças. Essas crianças que são vítimas das mulheres agredidas, na maioria? Não, não. Eu costumo ver muita, a gente chama de alienação parental, né? A gente vê muito aquela briga de quando tem a guarda compartilhada, né, do papai falando mal da mamãe falando mal do papai. Não é nesse sentido a minha curiosidade. São em questões cruciais, como os casos que foram expostos pela Renata. Uhum. Coisas que só de ouvir ficamos com vontade de chorar, causa uma tristeza, uma empatia com essa criança que não tem onde pedir socorro. Essas crianças, na maioria, elas são vítimas das mães que são agredidas? Também. Sim, sim. Sim, porque você gera um outro problema. Você vai gerar ali uma mulher que ela está impaciente,
ela está depressiva, ela acaba sendo uma agressiva e ela vai descontar em quem? Em quem está sempre com ela no dia a dia. Então, muitas das vezes a gente vê algumas coisas acontecendo, né, alguma agressividade das mães com as crianças, uma falta de paciência, uma falta de atenção, é porque realmente aquela mulher está sofrendo uma outra coisa e ela está deixando isso afetar aquela criança que está ali durante o dia a dia com ela. Ela acaba não dando a atenção devida, né? Perfeito. Dilma, a palavra é sua. Oi, oi, tá ouvindo? Então, né? Sim. Bem, Uhum. conforme o Bruno disse, né, a lei ela é um marco, né? É a situação da mulher antes de Maria da Penha e depois de Maria da Penha. Eu acho assim, nós não podemos desanimar, né? A lei está ali, as instituições agem de acordo de acordo com a evolução, vamos dizer assim, né? Agora, eu vou falar assim, uma sugestão, né? Será que não seria cabível? Porque, assim, às vezes as leis elas começam pelo costume, né? Cada lei ela tem um porquê de ter surgido, de ter nascido, né? Uma por costume, a outra porque aquelas situações se repetem. Tem várias formas do porquê daquela lei. Será, Bruna, aí é mais um questionamento, será que não seria viável? Antigamente, na época que eu casei, existia uma coisa chamada pré-nupcial, que eram exames, você conversava com o médico, aquela coisa toda. Será que não seria cabível, por exemplo, olha, vai ter, antes do casamento, essas mulheres, esses homens, como é feito, por exemplo, nas igrejas, eles ali conversam sobre religião, né? Mas não seria viável um pré-nupcial sobre a Lei Maria da Penha? Olha, vocês vão casar, vocês vão ter filhos, a lei é isso, existe isso. Passar, de repente, slides de mulheres agredidas, de crianças que sofrem os abusos em função da mãe também sofrer um abuso. Entendeu? Aí fica aí mais uma sugestão, né? Será que não seria viável um pré-nupcial baseado nesses acontecimentos, baseado nessas leis, tentar fazer com que esse problema não surja? Fica uma questão, fica uma sugestão, né? E uma pergunta também, que de repente, nessas palestras que você faz, de repente, se não daria também para encaixar esse pré-conhecimento para pessoas mais jovens, para rapazes mais jovens, que um dia vão ser pais, que um dia vão ser mães, né? E que um dia vão casar também. Sim, eu acho que a questão dos jovens é 100% a maior importância que a senhora falou, porque eles são, né, vão casar mais tarde, então a gente vai fazer como se fosse uma prevenção. A partir do momento que a gente previne, os índices vão diminuir. Então a gente atacando justamente nos jovens, conseguindo levar esse tipo de conhecimento para os jovens, realmente a gente vai fazer com que esses índices diminuam e quando chegar à fase adulta, ele vai conseguir encarar essa questão da violência doméstica de uma outra forma. Mas agora, difícil a gente conseguir levar para esse público jovem. É Muito difícil. verdade. Muito difícil. Fica Por uma isso tem que haver sugestão. integração. Tem que haver integração com os colégios, né, com cursos profissionalizantes e outras áreas para levar esse tipo de conhecimento. De repente, uma luta com legisladores ou futuros legisladores para que inclua essa prevenção, né? Eu falei pré-nupcial, mas você até falou melhor, a prevenção, de repente, algum currículo, alguma escola, né? Acho que Olha só, seria uma luta nós que poderia... tivemos ano passado 50 mil casos de violência doméstica. Nossa, Nós mãe. tivemos 130 vítimas por dia, mais ou menos. Agora eu pergunto para vocês, por que esse assunto ainda não foi inserido nas escolas? Fala do Exatamente. Rio de Janeiro ou nacional? Não, digo nacional. 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 E isso casos registrados. Casos registrados. Desses casos, Bruno, quantos deram origem àquela restrição, aquele afastamento
Como é que tem um nome É a medida protetiva. quantos desses casos deram origem a medidas protetivas? Eu não Você não para tem esse... você quantas, não tem esses dados. Mas hoje se tornou muito fácil você solicitar a medida protetiva. Né? Hoje basta só o seu depoimento para solicitar essa medida. Não tem que, por exemplo, igual nós costumamos falar, mas não tem marca nenhuma no corpo dela. Não, basta só a sua palavra e por um aplicativo você consegue solicitar essa medida protetiva. Você entra no aplicativo, coloca o seu relato, diz tudo o que Tá. aconteceu. Mas na Sim, prática, Bruno, como é que funciona essa medida protetiva? Porque eu estou te na prática. perguntando como é que na prática funciona, porque eu tenho uma amiga que a filha sofreu, classe média, né? Classe média alta, sofreu uma agressão e teve a medida protetiva. Mas ela é que ficava restrita, entendeu? Ele circulava normalmente e ela é que ficava restrita. Então, até onde realmente a medida restritiva funciona, como é que tem o controle, como é que ela na prática funciona? Sempre me perguntam. Na teoria, A sinceramente, teoria é uma coisa, na teoria é uma coisa. Na prática é muito difícil de funcionar. Eu digo por Uhum. nós. Parte do princípio, que, por exemplo, a Polícia Militar, ela tem apenas uma equipe. Nós somos 4 policiais, por exemplo, aqui eu atendo Ipanema, Leblon, Gávea, Vidigal, Jardim Botânico, São Conrado, entre outros bairros da Zona Sul, para 4 pessoas só. Então, assim, nós temos hoje 180 mulheres sendo assistidas por 4 policiais. Então, a gente sabe que não vai funcionar. A gente tenta fazer o máximo possível, mas quando é deferida a medida protetiva e o juiz diz que ele não pode se aproximar dessa vítima a 300, 200 metros, a única forma que a gente tem de garantir isso é com a Patrulha Maria da Penha, mas a gente hoje ainda não tem um efetivo para poder dar essa total assistência para elas. Então, eu digo que na prática é muito difícil. Acaba acontecendo o que você relatou, né? As vítimas acabam se retraindo, deixam de seguir a rotina normal, mesmo com a medida protetiva, deixam de fazer várias outras coisas. A gente tem relatos aqui de pessoas que deixam de largam faculdade, entram num estado depressivo porque não tem coragem de sair na rua, mesmo com a medida protetiva. Tá, e hoje... continua. E hoje, mesmo nós temos hoje também o dispositivo da tornozeleira eletrônica para o agressor e o botão de pânico, mas mesmo assim não funciona 100%, porque a pulseira, se ele passar a 200 metros dela ou na porta da casa dela, o botão de pânico vibra. E uma equipe do CEAP liga para essa vítima informando que o agressor está próximo. Ponto, só isso. Entendeu? Só isso. Não tem. A gente tem uma vítima aqui que teve mais de 30 ocorrências dessa. 30 vezes ele passou e fez o trabalho dela. Agora, se Não, ele estava então, só aí eu passando... pergunto, o judiciário não está omisso nesta parte? Sim, Né? digamos Porque que sim. eu posso constatar inúmeras vezes que aquele agressor está descumprindo a medida protetiva. O que o judiciário tem feito na prática? Nada? O protocolo por exemplo, nessas 30 vezes, eu fui 30 vezes até a delegacia, fiz o registro de descumprimento de medida protetiva, eu envio esse protocolo para o juizado e o juiz decide. Se E ele o vai que ele pedir a decide prisão normalmente? Normalmente ele aguarda acontecer novamente para fazer o pedido de prisão. Depende muito dos casos. Para ele solicitar essa prisão, depende muito do caso. Muito mesmo. Infelizmente, né? O que você tinha falado antes, né, a minha colocação, além dessa da medida protetiva, por que o judiciário também não é mais efetivo na ajuda dessas mulheres? Quer dizer, você fala, por exemplo, elas saem de casa, têm um afastamento e por questões econômicas acabam voltando. Né? Uhum. Eu vejo, às vezes, a dificuldade que algumas pessoas têm de conseguir vaga em escola para os filhos. Então, você pega uma mãe dessa com 3 filhos que não trabalha. Né? Como é que ela vai voltar a trabalhar tendo que colocar 3 filhos na escola?
né? Às vezes consegue um em cada escola, e o horário escolar é o quê? 4, 5 horas? O que ela faz? Como é que ela trabalha se ela tem que estar com 3 filhos? Quer dizer, o judiciário não deveria estar mais inserido nesse pós. Ai, gente, me ajuda aí nas palavras. Assim, eu estou compreendendo. O pós-violência, digamos O assim, né? O pós-violência, pós-denúncia. exatamente. Na alocação dessa mulher num trabalho, na colocação das crianças em escola, que tenha o segundo turno escolar, para essa mulher poder trabalhar. Porque como é que ela volta a ser Na inserida verdade, no deveria ser mercado? responsabilidade do Estado isso, né? O Exatamente. Estado deveria se Isso responsabilizar por deveria essa ser uma vítima. continuação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. E a consequência de não ter esse acompanhamento é ela voltar atrás e voltar para Exatamente. a Então, volta a de lei se progresso. torna inócua, se torna uma lei vazia. Precisamos caminhar muito ainda. Muito, É. muito. E outra colocação que eu queria colocar aqui, eu não sei se... A minha mãe já dizia que filho machista, ele existe porque ele tem uma mãe machista, tá? Porque são as mães que acabam criando filhos machistas, né? Criam filhos dizendo, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, isso ela pode, você não pode, isso também vem muito da mãe. Então, Sim. o quanto também não vem da mãe dizendo que aquele filho pode agredir, entendeu? Que é natural o menino socar, que é natural o menino bater, porque ele é homem, né? Não acontece muito isso também, não? 100%. 100%. Foi aquele contexto histórico que eu falei no início. A gente tem que tentar fazer, minimamente, mudar um pouco o pensamento da sociedade em si. Essa questão de que faz porque é homem, não, você tem que fazer porque é homem, você tem que mudar. Por isso que eu gosto muito de quando tem um público masculino ouvindo o nosso bate-papo, porque prova de que são homens esclarecidos e que são homens com mente aberta, que vão, com certeza, disseminar essa informação, vão passar esse conhecimento para outros homens. Porque o assunto violência doméstica entre os homens ainda não participa da rodinha da galera, né? Toda vez que a gente toca no assunto, eles vão dizer, apanhou porque quis, ou alguma coisa ela fez para ter apanhado. Então, quando você fala, não, calma aí, não, ela não fez nada, não, ela tem direitos, né? Importante, muito importante mesmo. Tem aquela famosa que ela não... Eu não sei por que eu estou batendo, mas ela sabe por que está apanhando, né? Boa noite, pessoal. Gostaria de falar também aqui. Eu não sei mexer no Zoom, no telefone. Luiz Torres falando, não tem nem meu nome aí. Seu nome está interromper aparecendo. vocês. Não tem problema. Flávio, você se incomoda que o Luiz fale primeiro, já que você levantou? Então, Luiz, a palavra é sua. Obrigado. É que eu trabalho com o Zoom há 4 anos, mas no computador, dando treinamento direto no computador. Aí eu estou aqui apanhando aqui, não aparece nem a minha imagem. Olha que situação. Caramba, eu queria botar um chat aqui para falar alguma coisa, não achei nem onde é o chat do meu telefone. Estou passando maior vergonha aqui. Agora, eu queria só comentar com o Bruno. Excelente a explicação dele. Está de parabéns. Você faz um trabalho que é, eu diria assim, hercúleo, né? Um trabalho de enxugar gelo. Porque se o Estado não acompanha essas mulheres, essas crianças, né, com escola, a escola deveria ser integral. Não é? Na época do Darcy Ribeiro, né, eu nunca fui fã desses políticos lá, era o Brizola, o governador e tal, mas ele tinha um trabalho fantástico com os CIEPs, de criança entrar na escola de manhã e só sair no final do dia. Então, as mães ficavam tranquilas porque ele ia tomar café da manhã, ia almoçar, ia sair de lá já jantado. A mãe podia trabalhar e desenvolver o trabalho dela sem se preocupar com o marido que abandonou. O marido abandonou a mulher com 2, 3 filhos e ela acaba voltando àquela situação de vulnerabilidade, não é? Isso é muito ruim, muito ruim. O Estado deveria prover as crianças com escolas, né, que fosse o dia inteiro para que as mães pudessem ter a oportunidade de fazer o seu trabalho e não depender do homem. Agora, eu tenho uma pergunta para você, Bruno. Você já pegou um caso ao contrário? Como assim? Um caso João Maria?
o homem apanhando da mulher e ele não ter como se explicar, porque pô, se ele encostar o dedo na mulher, ele está ferrado. E aí a mulher espanca o cara, dá a tapa, daí o cara não pode fazer nada, não é? E já pegou algum caso maluco desse que eu estava pensando aqui? Sim, Luiz, então, assim, a gente já pegou aqui. Como basta só a palavra da mulher para solicitar uma medida protetiva, a gente, infelizmente, já pegou alguns casos aqui de falsa denunciação de crime, né? Quando ela diz que aconteceu, mas realmente não aconteceu. Então, na verdade, a vítima acaba sendo o homem, e acontece mesmo e bastante. Apesar da gente não poder ter contato com o agressor, né, com o homem, a gente só tem contato com a vítima. Quando ela começa a conversar, começa a contar o relato dela, a gente lê o registro de ocorrência, que a gente participa realmente da vida dessa vítima, né? A gente vai até a residência, a gente senta, a gente conversa, a gente analisa o ambiente todo, a gente pergunta sobre a família, então a gente está bem próximo dessa vítima, e a gente começa a perceber de que a vítima, nesse caso, é o homem. Só que quando o homem é a vítima, ele tem que ir até a delegacia e fazer um registro de lesão corporal, ou denunciação caluniosa, ou outras coisas. Não existe, né, a lei João da Penha, mas existem casos realmente de que aonde a vítima é o homem. Aqui no Eu fiz, Leblon, nós temos. Aqui no Mas Leblon, eu hoje fiz em essa dia, pergunta. mas hoje em dia a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada para casos de homens, não pode, não? sim, tem uma extensão para homens. Exatamente. Sim. Eu fiz essa pergunta de brincadeira, mas eu vejo que é mais comum do que eu imaginava. Eu achava que isso aí era uma exceção da exceção. Não, Mas não. tá de parabéns, Bruno. Muito obrigado pela Luiz, explicação. É muito bacana aí inclusive, seu trabalho, viu? Muito obrigado. bacana, tá de parabéns. Inclusive, Luiz, aqui no Leblon nós temos um grupo que se chama MADA, que é Sim. Mulheres que Amam Demais. São as mulheres que perseguem os homens após o término de relacionamento. Eita! Mas me dá o telefone aí disso, o endereço, para eu registrar lá, ver se eu consigo fazer um registro. Obrigado, Bruno. Nada, obrigado, eu que agradeço. Flávio, a palavra é sua. Gente, muito boa noite a todos. Eu estava no colégio com a minha esposa, há muito tempo que eu não estou saindo de casa e estava escutando a palestra do Bruno, e agora eu cheguei em casa e desliguei o telefone e passei para o melhor. E adorei a palestra do Bruno, muito esclarecedora, e feliz em rever vocês aí, muito tempo que eu não vejo o pessoal do Rotary. E, ô Bruno, eu assisto muito Lei e Ordem, tá? E já vi lá casos de, o Luiz Alberto falou, de esposa abusando do marido. Eu pensei que aquilo era ficção, mas lá nos Estados Unidos existe a Unidade de Vítimas Especiais, UVE. E a Lei Maria da Penha, no Brasil, realmente as mulheres eram abusadas. Eu não consigo imaginar até hoje a minha mãe. Poxa, eu sou de 67. Até 1961, o estatuto de casada. A mãe tinha que pedir permissão ao meu pai para ir trabalhar. Tem umas coisas que não entram na cabeça. Realmente, essa questão é histórica. Mas a mulher sempre mandou. Gostaria de saber com você mais sobre essa extensão da Lei Maria da Penha por homem. Porque a questão é o seguinte, não desmerecendo as mulheres, mas há casos também de homens que são abusados. E você explanou bem, mas eu queria saber mais, não no tocante à lei, no Brasil real, como é que está sendo a prática de vocês aí nesses atendimentos? Assim, com relação à atenção para os homens, aqui na nossa área de a gente tem 3 casos, mas porque eles são tutores das crianças, né? Idade. E no entendimento jurídico do juiz, ele achou que o homem Tá picando. Eu acho que o Bruno. Travou. essa vícia. Bruno, você ficou meio.
Foi Picou. porque alguém me ligou. Cortou a mensagem. Até onde, Flávio, você conseguiu ouvir? Até o momento que você falou que o juiz, o marido, o juiz, tutor. Ah, sim. Então, o juiz ele entende que esse homem também violência doméstica, mas pela questão psicológica. Porque, como eu te falei antes, a gente pega muitos casos onde a vítima realmente é o homem, onde você pega uma pessoa totalmente destruída psicologicamente pela situação e principalmente quando envolve filhos. Então, tem chegado para a gente muita medida protetiva com extensão para os homens também. Entendi. Agora, eu não sei te explicar muito bem com relação a, com relação a o entendimento jurídico que os juizados estão tendo para essa extensão ao homem, mas que tem acontecido bastante, sim, tem acontecido. Bem, acho que todo mundo perguntou, né? Todo mundo falou. Deixa eu só fazer um outro comentário, ô Bruno. Qual é o nível de sensação de vergonha que a mulher tem ao dizer que ela está sendo agredida pelo marido? Como é que. Acho que a grande maioria delas esconde muito isso também por vergonha, né? Sim, e principalmente quando ela vai ter que se abrir para um outro homem. Por isso que na Patrulha Maria da Penha é sempre um casal, é sempre um policial feminino e um policial masculino. Normalmente, quando a gente recebe as medidas, a gente recebe o registro de ocorrência e a gente lê, né, o relato da vítima. Quando são casos muito sérios, eu nem participo do atendimento. Porque para ela se abrir e conversar com o policial ali, ela vai sentir mais à vontade se tiver uma presença feminina ali. Então, eu costumo deixar a minha colega, né? Aí depois ela me conta o que aconteceu, eu entro depois na sala para conversar, mas, assim, a gente ouve cada coisa que vocês não, assim, vocês não têm noção das coisas que a gente ouve. Então, essa mulher, quando recebe esse atendimento, desculpa até o que eu vou dizer, quando você vai até a delegacia fazer um registro de ocorrência de violência doméstica, você não vai ser bem recebida, porque a maioria do efetivo é masculino. Então, você imagina como essa mulher se sente. Para ela tomar essa decisão, já é difícil. Para sair de casa, mais difícil ainda. Para entrar na delegacia, para se abrir com um homem, é pior ainda. Então, hoje as delegacias aumentaram o efetivo feminino e na Patrulha Maria da Penha a gente tem muita essa sensibilidade de separar realmente e deixar que o atendimento seja feito por uma mulher, justamente porque essa vítima está muito fragilizada. Ô, Bruno, Sim, dá licença, Bruno. Eu sou policial militar e uma vez participei de um processo que uma moça acusou um militar de estupro. Para nós ficou o conselho, na época de justificação, para ver a conveniência ou não do militar. O militar acabou sendo destruído por outras coisas mais tarde, por envolvimento com o traficante. Não tinha nada a ver. Mas naquele fato ali, quando chegou para a gente aquela situação disso, uma situação assim que a gente arrepiou com o que estava o relato da moça. Mas era o oficial mais moderno, o escrivão, e saíram nas diligências ordenadas para ver. E de cara foi caindo tudo que a menina falava. Que a menina falou que foi pega por um cara que não conhecia, etc, etc. Aí veio o militar, não, um tal dia eu tive com ela na rua tal, que ela falou que tinha aula tal, no colégio tal. Aí eu fui lá no colégio e comprovar aquelas informações que o militar falava, a aula de educação artística, na sexta-feira, as duas primeiras aulas, a professora, 15 minutos, dá falta em todo mundo, quer dizer, ninguém imaginava os fatos. E começou a cair essas narrativas, tá certo? E eu noto o seguinte, quando se fala que que o homem, às vezes, no primeiro momento, sentimos raivas do colega. Vocês na época não tinha filho, podia ser minha esposa, minha irmã. Mas depois a gente foi vendo as coisas, foi uma história inventada.
E o pior, vi um inquérito na delegacia de mulheres aqui, eu fui lá buscar a cópia do inquérito, anexar no processo administrativo, e quando eu fui ver o relato da delegada, caí para trás. Eu caí para trás, porque não batia com aquilo que a gente tinha. Mas aí eu te pergunto, e trago aqui para as ilustres companheiras do Ruta que estão aqui. Igual falou, você é o homem, então você já entra com a predisposição. Entramos com predisposição. Mas os fatos nos levavam a ver que aquilo era uma relação consensual, não havia estupro. E mesmo porque, viu, Patrícia, você que é analista jurídica, no laudo do IML havia uma lesão que indicasse ser que foi um relacionamento Consensual. que não fosse consensual. Então, Aham. eu me preocupo com isso, sabe? Eu tenho filhos, tá? Não estou falando que a mulher está errada, mas a gente tem que também andar no fiel da balança, porque nesse caso foi realmente uma lição para mim. Eu me lembro que eu era escrivão e quando chegou o rapaz, eu olhei para ele com ar de desespero, de raiva. Sou 15 dias nas diligências que eu trouxe, falei, ué, tem alguma coisa errada. Então, é uma coisa, quando você fala o homem e a mulher, tudo bem, a senhora às vezes não quer desabafar com o homem, a gente entende. Mas até que ponto também que a profissional, seja policial militar, policial civil, o agente do Poder Judiciário, vai analisar com isenção e não puxando aquilo ali para o lado, é o sexo frágil. Essa é a minha preocupação. Eu entendi o que você disse. Entendi. Realmente precisar, né? Não tem como a gente afirmar essa imparcialidade se vai haver ou não. Né? Aqui, eu digo por mim, o que a gente faz nesses casos, eu deixo que a colega faça o primeiro atendimento, logo depois eu entro na sala e ouço dela mesma a história. E a gente entra num consenso até efetivar realmente o atendimento. Mas é praticamente impossível a gente mensurar, saber se vai essa conivência. E eu sei que acontece muito dessa de situação de crime, da onde a possível vítima realmente não aconteceu. Mas isso vai chegar até a última instância. Porque quando é deferida a medida protetiva, o agressor ele é intimado e ele tem 5 dias para provar o contrário. Vejam bem. É quase praticamente impossível de uma pessoa comprovar se houve estupro ou não. Eu digo, né, ele que está sendo o acusado. Então, essa questão vai ficar que vai ser resolvida no dia da audiência. Ele vai ter esse tempo todo até o dia da audiência para colher provas que dizem, que corroborem para o depoimento dele e dizer que realmente é inocente. Mas é difícil afirmar para você se vai haver imparcialidade ou não. Já aconteceu alguns casos de eu até perceber que a colega ficou um pouco emocionada, né? Tomou a frente da situação, né? A gente conversa, calma aí, não é assim, vamos ouvir, vamos colocar o nosso conhecimento em prática, não toma as dores, né? Não se envolve emocionalmente na instrução, a gente costuma falar, né? No meio militar. Você não pode se envolver emocionalmente na instrução, tem que ser imparcial. Mas é muito difícil realmente afirmar para você que tem casos que há imparcialidade ou não. Muito difícil. Obrigado até pela pergunta. Primeira vez que alguém me pergunta isso. Interessante. Esse caso, para mim, eu guardo até hoje esse processo. Para mim, foi uma lição na época, né? E me desculpe, as senhoras que estão aqui, um último detalhe desse processo. A menina disse que não conhecia o rapaz, e aqui, indo para Santa Luzia, onde que teria acontecido o, o estupro, né? E há uma santa no bairro Ribeiro de Abreu, indo para Santa Luzia. Fui ao local, e quando nós perguntamos à menina que o rapaz botou revólver na cabeça e tal,
tal, levou ela no Fiat Uno. Aí nós perguntamos, como é que a senhorita teve relacionamento com esse Dilma? Em todas as posições, toda hora que me julgava para cima, para baixo, e começou a rir. Aí você, não é preconceito, me desculpe as senhoras que estão aqui, mas a gente ficou, até que ponto isso é consensual, ou até que ponto que isso foi forçado. E ali foi, nesse momento, que foi caindo toda o que a moça falava. Tanto que o rapaz foi absolvido em terceira instância, mas ele falou que se cheirava mesmo não. Foi excluído, mas por outra coisa. Nem na época foi excluído por outra coisa. Um abraço aí, gente. Obrigado, Flávio. Bruno, quero te agradecer muito a tua vinda aqui hoje. É um assunto que dá muito pano para manga, né? Muito assunto, tem muitos casos, né? Mas você é sempre bem-vindo a vir às nossas reuniões e no que nós do Rotary pudermos te ajudar, tá? Sinta-se à vontade para falar com a Dilma, falar conosco. Estamos aqui para ajudarmos na medida do possível que a gente puder ajudar. Tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado. E no que eu puder ajudar também na tirada de dúvidas do dia a dia, se vocês precisarem de alguma coisa, pode pegar meu telefone com a dona Dilma, ela sabe que eu atendo, mesmo estando de serviço ou não, para tirar dúvidas, para levar à delegacia. A gente vai carregando, né, o nosso grãozinho. Tá ótimo. Muito obrigada, Bruno. Obrigado. Uma Eu, boa noite a eu todos. também te agradeço aí bastante, Bruno. Você sabe que eu sou tiete sua, né? Eu falo sempre assim, é um menino de ouro. Gosto muito do Bruno, é um menino equilibradíssimo, calmo. Vocês viram aí pela palestra, parece que a pessoa está talhada para exercer exatamente o que você está exercendo, né? Te agradeço aí também por vir e, na medida que faço... Acabou aqui? Não, pode continuar Faço falando. Pode, eu estou só preparando. Eu falava da Patrícia, e se alguém também achar por bem de convidar o Bruno para alguma palestra, eu tenho certeza que ele ficará feliz em atender. A Renata na escola, que trabalha em escola, né? E todos nós do Rotary que precisamos, tenho certeza que o Bruno nos atenderá. E eu só tenho que te agradecer, Bruno. Tá? Um grande abraço e muito sucesso para você. Obrigado. Obrigada, Bruno. Vamos então agora ouvir, para encerrar nossa reunião, a estrofe do Hino da Bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Está encerrada oficialmente a nossa reunião. Um abraço a todos, gente. Prazer rever. Parabéns. Boa noite a Vocês todos. ouviram o hino à Boa bandeira? noite, Bruno. O som saiu do hino da bandeira? Ouvimos. Ah, então tá Saiu ótimo. muito bom. Muito bom. Tá ótimo, gente. Até a próxima. Ué, o Bruno já... Deus quiser. Nossa, Bruno saiu voado. Tchau, Parabéns pela palestra, gente. Tchau para vocês. Muito bom. Boa noite a Boa todos. noite. Tchau, Até sábado, né? Até sábado. Até sábado. Até Flávio, sábado. não some Tchau, não, gente. Flávio. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, Patrícia. Beijo a todos.